Testemunho do Papa Estevão. O exemplo verdadeiramente grande e divino destes bem-aventurados deveria ser objeto constante de meditação para todo verdadeiro católico. Eles, irradiando como um candelabro de 7 braços a luz septiforme do Espírito Santo, têm mostrado de maneira claríssima aos que vieram depois, como que prevendo o futuro diante de qualquer verborreia jactanciosa do erro, que se pode aniquilar a audácia de inovações ímpias com a autoridade da antiguidade consagrada. Quanto aos demais, esta maneira de atuar não é novidade na Igreja. Efetivamente, nela sempre se observou que quanto mais se cresce o fervor da piedade, com maior presteza se põe barreira às novas invenções. Tem-se uma grande quantidade de exemplos, mas para não alongar-me muito, citarei apenas um, adequadíssimo para nossa finalidade, tomando da história da Sé Apostólica. Todos poderão ver, com mais claridade que a própria luz, com quanta fortaleza, diligência e zelo, os veneráveis sucessores dos santos apóstolos têm defendido sempre a integridade da doutrina recebida uma vez para sempre. Sucedeu que o bispo de Cartago, Agripino, de piedosa memória, teve a ideia de fazer que os hereges fossem rebatizados, e isto contra a Escritura, a norma da Igreja Universal, a opinião de seus colegas, os costumes e os usos dos padres. Isso deu origem a grandes males, porque não só oferecia a todos os hereges um exemplo de sacrilégio, mas também foi ocasião de erro para não poucos católicos. Dado que em todas as partes se protestava contra esta novidade, e em cada sítio os bispos tomavam diferentes posturas com respeito a ela segundo lhe ditava seu próprio zelo, o Papa Estevão de santa memória, bispo da Sé Apostólica, se somou com maior força que nada à oposição de seus colegas, pois entendia, acertadamente a meu ver, que devia superar todos na devoção à fé, tanto quanto os superava pela autoridade de sua sé. Escreveu então uma carta à África e decretou nestes termos: nenhuma novidade, mas só o que tem sido transmitido. Sabia aquele homem santo e prudente que a mesma natureza da religião exige que tudo seja transmitido aos filhos com a mesma finalidade com a qual tenha sido recebido dos pais, e que, ademais, não nos é lícito levar e trazer a religião por onde nos pareça, mas que melhor somos nós os que temos que segui-la por onde quer que ela nos conduza. E é próprio da humanidade e da responsabilidade cristã não transmitir a quem nos sucedam nossas próprias opiniões, mas conservar o que foi recebido de nossos superiores. Como acabou, pois, a situação? Como haveria de acabar, senão de maneira comum e normal? Se agarraram à antiguidade e rechaçou-se a novidade. Então não houve defensores da inovação? Ao contrário, houve um tal desdobramento de ingênuos, uma tal profusão de eloquência, um número tão grande de partidários, tanta verossimilitude nas teses, tal acúmulo de citações da Sagrada Escritura, ainda que interpretada em um sentido totalmente novo e errado, que de nenhuma maneira, creio eu, se poderia superar toda aquela concentração de forças, se a inovação tão fortemente abraçada, defendida e louvada, não tivesse vindo abaixo por si mesma, precisamente por causa de sua novidade. O que aconteceu com os decretos daquele concílio africano e quais foram as suas consequências? Graças a Deus não serviram para nada. Tudo se dissipou como um sonho e uma fábula, e foi abolido como coisa inútil, desprezado, não levado em conta. Mas foi aqui que se produziu uma situação paradoxa. Os autores daquela opinião são considerados católicos, e, em troca, seus seguidores são hereges. Os mestres foram perdoados, e os discípulos condenados. Quem escreveu os livros errôneos serão chamados filhos do reino, enquanto que o inferno acolherá a quem se fazem seus defensores. Quem pode ser tão louco até o ponto de pôr em dúvida que o beato Cipriano, luz esplendorosa entre todos os santos bispos e mártires, reina junto com seus colegas eternamente com Cristo? E ao contrário, quem poderia ser tão sacrílego que negasse que os donatistas e as outras pestes, que presunçosamente querem rebatizar, apoiando-se na autoridade daquele concílio, arderão eternamente com o diabo?